E antes da leitura eu queria trazer duas informações. A primeira é que os irmãos perceberam que nós estamos numa série de exposições doutrinárias temáticas sobre batismo infantil. E não é expositivo, é doutrinário temático. Então vocês perceberam o pastor Márcio pregando um pouco diferente, lendo vários textos e não se prendendo a um texto apenas. Isso é natural, porque nós vamos expor uma doutrina e fazê-lo da maneira expositiva não abarcaria tudo aquilo que nós precisamos para falar aos irmãos. Então hoje eu também vou seguir nesse mesmo sistema e no próximo domingo também. E a segunda informação é que eu vou falar às vezes durante o sermão aliança e às vezes pacto. É a mesma coisa, tá? Só para não ficar confuso. Ah, mas ele falou aliança, agora ele está falando de pacto. É sinônimo, então só para gente caminhar aí bem. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários textos para uma boa compreensão do assunto de hoje. Gênesis 17, 1 a 7, assim diz a santíssima palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos por todos os momentos deste culto e agora, ó Deus, continua a falar ao nosso coração por meio da instrução da palavra santa, inerrante e infalível do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos um tema, uma doutrina tão relevante para a vida da igreja. E que o Senhor, ó Deus, continue a falar ao nosso coração e nos ensinar e nos instruir sobre as bênçãos do batismo infantil. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando alguém fala que não quer trazer seu filho ao batismo ou que não concorda com o batismo infantil, logo nós identificamos que ele está com uma dificuldade de entender a teologia pactual. Porque é através do entendimento de que Deus fez um pacto com os seus filhos e conduziu esse pacto no progresso da revelação até a nova aliança em Jesus Cristo. É a compreensão disso que fortalece a ideia de que nós precisamos sim batizar os nossos filhos. Por muitos anos, por muitos séculos, a teologia pactual ela foi sendo obscurecida por ensinos heréticos da igreja. Quando chega a reforma, os reformadores então sacodem a poeira e dizem: aqui está a teologia pactual, batismo infantil, é bíblico. Só que ao mesmo tempo surgiram movimentos que disseram: não, batismo infantil é uma invenção recente e isso não deve ser praticado nas nossas igrejas. Então muitos de nós crescemos aprendendo que batismo infantil nada tinha a ver com uma teologia pactual que perpassa toda a Escritura, mas a palavra do Senhor nos diz ao contrário. E nessa noite nós vamos falar sobre representatividade pactual, porque é um assunto que está diretamente ligado ao batismo infantil. Eu acabei de ler um texto que fala da circuncisão, e no verso 7, Deus diz claramente para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Se assim Deus permitir, semana que vem nós vamos falar de continuidade entre as alianças e mostrar que a circuncisão é substituída pelo batismo infantil. Então, embora Deus tenha estabelecido um pacto, uma aliança, que é a sua condescendência em se relacionar com o homem, ele faz com que esse pacto seja administrado ao longo do progresso da revelação de diferentes maneiras.
até chegar Jesus Cristo. E o sinal deste pacto, que em Abraão era a circuncisão, passará a ser o batismo infantil. E se as crianças eram circuncidadas, elas agora devem ser batizadas, porque os pais as representam pactualmente. E esse é o tema da mensagem da noite: representatividade pactual. Deus usa representantes pactuais no relacionamento com o seu povo. Mas antes de falar de como os filhos dos crentes eram tratados no Antigo e no Novo Testamento, eu quero dar alguns exemplos de representatividade pactual. E quando nós pensamos em representatividade, vem logo na nossa mente Adão e Jesus Cristo. Porque o texto lá de Romanos, capítulo 5, verso 17, diz assim: se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a linguagem da Escritura, ela é clara em dizer: Adão era o nosso representante, Adão caiu, todos nós caímos também, todos nós pecamos em Adão, com Adão. Do jeito que vier, nós somos pecadores, porque ele nos representou naquele teste, no jardim do Éden. Mas ao mesmo tempo a Escritura nos mostra que Jesus Cristo é o nosso representante. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos povo de Deus. Inclusive, isso deve nos levar a refletir que a nossa história com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele nunca é sem um representante. Não tem como nós nos achegarmos à santa presença de Deus, nós que somos pecadores, pelos nossos méritos, pela nossa bondade inerente, porque nós fizemos boas obras. Nada disso, porque quando Deus olha para nós, Ele está olhando para o nosso representante, que é Jesus Cristo, o nosso representante pactual. E nós não podemos nos esquecer disso, porque é assim que nós nos achegamos diante de Deus. A Escritura vai mostrar então outros exemplos, não só Adão e Jesus Cristo como representantes pactuais. O primeiro que eu quero mencionar aqui é Noé. Noé, a Escritura Sagrada diz que no meio de uma geração pervertida, ele era um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Obviamente que isso por causa da própria graça de Deus. O texto ali, ao mesmo tempo que Noé andava com Deus, é porque Deus andava com Noé primeiramente. Porque Deus chama Noé para um relacionamento. E lá em Gênesis capítulo 9, verso 9, Deus diz assim: eis que estabeleço a minha aliança convosco, Noé, e com a vossa descendência. E aí você sabe da história. Noé entra na arca com a sua esposa, os filhos e as noras, o dilúvio vem, e aquela família é um novo recomeço para a humanidade. E tem um representante ali, que é Noé. Eu falava hoje de manhã para os jovens na aula da escola dominical que a Escritura não nos deixa claro se essa qualidade de Noé estava também na sua família. A Bíblia não diz que os filhos eram íntegros, justos e andavam com Deus. Inclusive lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, quando Deus cita Noé, Daniel e Jó, se eles estivessem no meio de povos que receberiam o castigo de Deus, lá em Ezequiel diz assim: eles não salvariam nem a seu filho nem sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Mas independentemente da Escritura mostrar que a família de Noé também andava com Deus, Noé era um representante pactual. Noé representava a sua família, e não só a sua família, gerações futuras também. Então aqui em Noé, nós temos este princípio de representatividade pactual, e de toda a sua descendência, e vamos pensar inclusive nós, porque o dilúvio vem, e só sobraram 8 pessoas sobre a face da terra, e é dessas 8 pessoas que o tronco da humanidade continuará. Depois de Noé, nós temos Abraão, e nós acabamos de ler um texto que fala a respeito da representatividade pactual de Abraão, Gênesis 17, mas lá atrás, Gênesis 12, Deus fala assim: darei à tua descendência essa terra. Em Gênesis 13 ele diz: farei a tua descendência como o pó da terra. E em Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência. Então Noé, ele é um representante pactual também de gerações, de famílias inteiras que virão após ele. E como o pastor Márcio comentou hoje de manhã, essa representatividade, ela abrange e preserva
inclusive as mulheres que não recebiam o sinal da circuncisão. E por motivos óbvios as mulheres não recebiam, mas elas também eram representadas. Os homens representavam as mulheres naquele momento do progresso, da revelação, do pacto de Deus com os homens. Ninguém ficava de fora. Depois, no Novo Testamento, as mulheres também passarão a receber o sinal da aliança. Mas ele é um representante. Abraão também é. Dele, da sua família, de gerações posteriores, as irmãs também não ficavam de fora da vida nacional e pactual, conforme Deus estabelecia. Um terceiro exemplo é Moisés. E este caso de representatividade é uma representatividade que vai além da família, porque é uma representatividade nacional. Ele vai representar o povo que é chamado para a terra prometida. E Deus deixa isso muito claro para Moisés. Lá em Êxodo 3:10, por exemplo, Deus diz para Moisés: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés é este homem que Deus chama para representar pactualmente o povo. Quando o povo estava no deserto já e o monte fumegava e Moisés estava ali como um mediador entre Deus e aqueles homens, apontando para Cristo, tipificando a Cristo, o povo disse assim para Moisés, lá em Êxodo 20:19: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Então Moisés, ele se interpõe como esse representante. E até naquele episódio do bezerro de ouro, quando Deus fica irado extremamente com o povo, Deus fala para Moisés, lá em Êxodo 32: agora, pois, deixa-me, Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, vou consumir o povo todo, mas de ti farei uma grande nação. Então Moisés também é esse representante pactual, e mesmo que Deus acabasse com toda a nação de Israel, Moisés seguiria como esse representante. E a representatividade pactual, irmãos, ela tem um contorno mais forte quando nós pensamos não na questão de descendência, mas de representatividade. Deixa eu te explicar por quê. Nós somos, seminalmente falando, descendência de Adão, certo? E Adão é o nosso representante diante de Deus. Da mesma forma, nós somos representados por Cristo. Só que nós não somos descendência, seminalmente falando, de Jesus Cristo. Então, em certa medida, a representação avulta a descendência. E por que isso é importante dentro da aliança, na circuncisão e no batismo? Você não traz o seu filho para batizar porque ele é simplesmente o seu descendente. É porque você representa ele espiritualmente diante de Deus. É por isso que você traz o seu filho. Você está na aliança. E você vai colocar o selo da aliança sobre o seu filho. Ele vai ser batizado. Então, por representatividade diante de Deus. E você percebe o quanto isso impacta a vida da sua família? Você percebe isso? Quando você traz o seu filho para ser batizado? Você não está simplesmente trazendo ele para o batismo porque ele é seu filho. É porque você está na aliança com Deus, porque você é crente. E você representa aquele filho menor diante de Deus e você coloca o selo sobre ele do pacto. E você vai instruí-lo, vai orientá-lo nos caminhos do Senhor. E um dia nós esperamos que essa criança cresça e também exerça a sua fé e o arrependimento diante de Deus. E continue pertencendo ao pacto. Ele já é do pacto quando ele é uma criança. Um dos autores que eu li enquanto fazia os meus estudos para a minha monografia no seminário sobre esse assunto, ele disse que, olha, os filhos dos crentes, eles estão no pacto, eles vão crescer e eles vão provar que eles não querem ser do pacto. Porque eles já estão. Eles não estão excluídos do pacto. Porque os pais, nem que seja um só crente, representa o filho diante de Deus. Então, nós temos esta representatividade pactual e há uma responsabilidade sobre aqueles que representam os filhos, de serem modelos, de serem exemplo,
de ensiná-los. Nós vamos falar disso no último sermão, semana que vem, as bênçãos e as responsabilidades pactuais do batismo infantil. Mas depois de considerarmos estes exemplos, eu quero pensar com os irmãos no segundo aspecto da mensagem, que diz respeito a como os pais representavam os filhos no pacto do Antigo Testamento. Como que era essa questão, os pais crentes, né? E aqui nós voltamos para Abraão, porque este é um momento singular na vida do povo de Deus, um momento em que é estabelecido um pacto que tem um sinal muito específico, que é o sinal da circuncisão sobre gerações, e este selo que estava sobre os adultos também devia estar sobre as crianças, sobre os filhos dos crentes. E esse caráter, ele é um caráter permanente deste selo. Deus não está brincando de fazer aliança com o seu povo, de se relacionar com o seu povo. Deus está levando isso a sério, e espera-se que os pais levem isso a sério também, e coloquem o sinal da aliança sobre os seus filhos. E este relacionamento, uma vez que a criança era circuncidada, ela passava a se tornar membro da comunidade na qual Deus se relacionava. E como aquele autor lá atrás disse, a criança ia crescer, e se ela não quisesse pertencer ao pacto, ela teria que afirmar que não queria ter um relacionamento com Deus, a partir das condições de ter uma razão de pensar, de ter fé em relação a estas coisas. O selo do pacto que estava sobre os adultos e também deveria estar sobre as crianças mostra que as crianças não deveriam ser tratadas de maneira diferente no pacto do Antigo Testamento, tá? Elas não tinham um lugar separado para elas, elas participavam do pacto, elas participavam da comunhão, elas eram seladas para isso. E é interessante que elas não participavam da vida comunitária do povo de Deus, só pelo sinal da aliança, só pela circuncisão. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos as crianças participando, por exemplo, da leitura da lei. Lá em Josué 8:35, quando o povo se reúne, toda a congregação de Israel, para ouvir a lei do Senhor, está escrito lá, para as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Todo mundo. As crianças não ficavam de fora da leitura da lei. Quando nós olhamos para as festas religiosas, a Páscoa, por exemplo, o Senhor ordenou ao povo, quando os seus filhos perguntarem que rito é este, explica para eles o que é a Páscoa. Eles estavam lá, participando da Páscoa com os pais. Quando nós vemos outros momentos de culto em que se congregava ali o povo de Deus, está escrito lá, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam também. Está lá em Joel capítulo 2. Nós olhamos mais um pouco para a Escritura, em outros momentos nós vamos encontrar sempre as crianças, os filhos dos crentes, participando da vida comunitária na aliança, do relacionamento pactual com Deus. Então, você percebe essa atividade, essa participação das crianças na igreja veterotestamentária, na igreja do Antigo Testamento. Então, se nós cremos que há uma continuidade na aliança, e nós cremos que há uma continuidade na aliança, nós não podemos excluir as nossas crianças da vida na igreja, na vida pactual que o povo de Deus comunitariamente está vivendo. As crianças não são um estorvo no nosso meio. Elas não são um terror, pesadelo, nada disso. Elas não são um problema, de maneira nenhuma. As crianças pertencem ao pacto, os filhos dos crentes pertencem ao pacto. E nós devemos trazer as nossas crianças para se envolverem com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com tudo aquilo que envolve a comunidade da aliança, do povo de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, considerar as crianças como um apêndice da vida da igreja. Não são. Porque desde o Antigo Testamento nós vemos que elas participavam ativamente da vida comunitária do povo de Deus, da vida pactual e tudo aquilo que envolvia o pacto. Elas não eram só circuncidadas e fiquem aí até vocês crescerem e depois a gente resolve isso aí. Não. Elas deveriam estar o tempo todo vivendo, vivenciando, participando da adoração. Nós precisamos também fazer isso. Ensinar os nossos filhos a cultuar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Trazê-los ao culto, ensiná-los a viver a vida da igreja.
Não pense que seu filho é um estorvo aqui, vai atrapalhar e etc. e tal. Aqui é o lugar em que o povo da aliança está reunido. E aqui é o lugar de criança que é filho de crente, receber as bênçãos pactuais no meio do povo de Deus. A Escritura, inclusive, mostra que Jesus não ficou muito contente quando alguém quis tirar as crianças de perto dele, né? Nós já lemos esse texto aí nos últimos domingos, né? Que os discípulos queriam tirar as crianças e ele falou: olha, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. E parece que Jesus estava bravo ali. Então, que nós olhemos para o relacionamento dos filhos dos crentes no Antigo Testamento e não nos esqueçamos disso. Eles não estão aqui apenas recebendo um símbolo da fé. As crianças no Antigo Testamento, elas não recebiam só, receberam um símbolo lá, um sinal exterior. Não, elas eram beneficiárias do pacto, elas pertenciam ao pacto no Antigo Testamento. E isso é muito importante, porque as crianças, elas vivenciavam de maneira bem prática a vida sobre os auspícios da aliança. E nós precisamos entender que desde aquele período do Antigo Testamento era assim, e vai continuar no Novo Testamento, como a gente vai ver aqui agora, daqui a pouquinho, e precisa continuar agora também conosco, na nossa caminhada. Nós somos o povo do pacto, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo que traz os seus filhos para viverem sobre o domínio da aliança. É importante destacar, né, que já foi destacado, mas é sempre bom lembrar que o pacto, né, a circuncisão, ela não salvava as crianças, e de maneira nenhuma era essa a ideia. O selo apontava para a necessidade de pureza e retidão, tanto na vida dos adultos como na vida das crianças. Elas estavam no pacto, mas precisavam também de alguém que cumprisse o pacto perfeitamente no lugar delas. E nós sabemos quem cumpre o pacto perfeitamente no lugar delas é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é interessante que nem Jesus Cristo ficou de fora da representatividade pactual. Seus pais o levaram para ser circuncidado. Jesus Cristo não precisava disso, obviamente. Ele é diferente de todos nós. Ele não precisa de purificação, ele é santo, ele vem exatamente para cumprir toda a lei e obedecer ao Senhor perfeitamente em nosso favor, morrer naquela cruz em nosso lugar. E é por isso que a partir de Jesus Cristo, o selo da circuncisão muda. O selo do pacto, aliás, né? Antes era a circuncisão, agora passa a ser o batismo, porque Jesus Cristo muda o sinal exterior. E eu acho que ele tem autoridade para fazer isso. E se as crianças eram circuncidadas lá no Antigo Testamento, elas devem ser batizadas no Novo Testamento. Vamos ver como que os filhos dos crentes eram tratados no Novo Testamento. E aqui há um desafio, porque nenhum texto claramente diz batizai as crianças, mas há um motivo para isso. Há razões para que não há textos dessa maneira na Escritura. Mas em terceiro lugar, então, dentro do assunto da representatividade pactual, os pais representavam os filhos no pacto do Novo Testamento. Uma coisa interessante aqui é que os filhos eram tratados da mesma maneira no Novo Testamento, não há diferença. O que mudou, como eu disse, foi o selo, foi o sinal exterior, porque Jesus Cristo mudou este sinal exterior. Agora, o pacto continua com as mesmas características, as crianças continuam sendo seladas com o sinal exterior da mudança interior, mas há o progresso, agora é nova aliança, as mulheres também recebem, os gentios também recebem o sinal. E Jesus Cristo, ele disse certa vez, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Tem um autor que chama Sinclair Ferguson, ele disse que essa linguagem de Jesus é uma linguagem pactual. Quando ele diz para os discípulos, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Ele diz que esse é um fundamento teológico para o batismo infantil.
Mesmo que o texto, nenhum texto do Novo Testamento diga explicitamente batizai as crianças, somente por essas palavras de Jesus nós já temos um fundamento aqui para dizer: crianças devem ser batizadas. Mas veja bem, após os eventos da morte e ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, nós temos vários textos no Novo Testamento que nos dão boas razões para entendermos que as crianças eram naturalmente batizadas. O primeiro deles é bem conhecido de todos nós, eu acredito, Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Pedro, no seu discurso, diz assim para aquela multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. A promessa também envolve os filhos, a descendência, as gerações futuras, da mesma maneira que foi com Abraão. Da mesma maneira, a promessa não é só para Abraão, não é só para o representante, é para a descendência também, é para vossos filhos, e quantos mais o Senhor chamar. Então é natural, é um caminho natural no Novo Testamento, que as crianças fossem batizadas. Como eu disse, eu acho que semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso. A ideia de que criança não deveria ser batizada é recente na história, irmãos. A igreja do século I, do século II, sempre entendeu: filhos de crentes devem receber o sinal da aliança. Porque é para os pais e para os filhos a promessa. E essa frase ela vai ecoar aquilo que foi dito para Abraão. É um eco do que Deus disse para Abraão, é para a sua descendência. E aí nós respondemos, inclusive, por que não há nenhum texto explícito na Escritura mostrando que os filhos dos crentes são batizados, porque não precisa. Não precisa ter um texto explícito. Como foi citado hoje de manhã pelo reverendo Márcio, não precisa ter um texto explícito para dizer que as irmãs precisam tomar a ceia. A igreja já entendia isso naturalmente. O batismo infantil é a mesma coisa. A igreja entendia isso naturalmente. E no livro de Atos, nós temos Atos e também uma citação em Coríntios, nós temos 5 casas que são batizadas. Vamos passar rapidinho por elas. A casa de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 24. Cornélio estava esperando por ele, por Pedro, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Depois do discurso de Pedro, todos que ali estavam foram batizados. Toda a casa de Cornélio, todo mundo que estava naquele recinto ali foi batizado. Atos 16, 15, a casa de Lídia. Depois que o Senhor abriu o coração de Lídia para crer na palavra pregada por Paulo, ela e toda a sua casa foram batizados. O carcereiro de Filipos, Atos 16, 32 e 33. Depois que a prisão é aberta e o carcereiro quer se matar porque os prisioneiros vão fugir, Paulo prega a palavra para ele. E está escrito: lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Todo mundo da casa do carcereiro. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 16, ele fala da casa de Estéfanas. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. E por fim, é o caso de Crispo. Atos capítulo 18, verso 8. Paulo pregava em Corinto e diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E foram batizados. E aí tem um estudioso que ele fala assim: olha só, a taxa de natalidade dos judeus já era grande naquele período.
E atualmente, num cenário mundial, ele falou isso na década passada. Um grupo de 30 pessoas, geralmente a média é de 8 crianças. Isso em algumas décadas atrás. Imagina no primeiro século. Segundo informações, um judeu tinha mais ou menos uma média de 7 filhos. Mais ou menos, uma média. 7 filhos. E aí você olha e fala assim, nessa casa aqui não tinha ninguém? Nenhuma criança sendo batizada? Ah, mas o texto está falando só os que tiveram fé. Não está falando isso não. Está falando que foi pregada a palavra para Lídia e todo mundo da casa dela foi batizado. E mais, quando nós olhamos para o texto grego, casa, a palavra oikos, ela significava para os gregos pais e filhos. O texto é escrito em grego. Todo mundo que está lendo aqui em grego está pensando pais e filhos. Tem também os criados, ok, mas a palavra representa pais e filhos. Assim, não temos dificuldades em afirmar que no Novo Testamento nós temos crianças sendo batizadas, sendo representadas pelos seus pais. A representatividade dentro do pacto é muito importante, porque, como eu disse, Deus não deixa de se relacionar conosco por meio de representantes. Claro que o representante é Jesus Cristo, o perfeito representante. Mas as crianças estão incluídas porque os seus pais as representam e colocam o sinal da aliança sobre elas. Um sinal pactual, agora da nova aliança, que é o batismo, instituído por Jesus. E eu quero concluir pensando com os irmãos 3 coisas. Primeiro é considerar a graça de Deus na maneira que Ele lida conosco. Deus, se fosse lidar conosco sem o nosso representante Jesus Cristo, já era. Fulminados. Inferno eterno. Por causa da santa e justa ira de Deus. Mas não. Na sua grande benevolência e misericórdia, o Senhor graciosamente nos aceita por meio de Jesus Cristo, o nosso representante pactual. E é por meio de Jesus Cristo que nós temos vida eterna, e é por meio de Jesus Cristo que nós já desfrutamos dessa vida eterna e que nós aguardamos novo céu e nova terra. Nós precisamos considerar, em segundo lugar, a bênção de que, como pais, dentro do aspecto da aliança, do pacto de Deus com os homens, os pais representam os filhos. Os pais têm este privilégio e essa responsabilidade de colocar o sinal da aliança e educar os filhos e trabalhar e orar e crer que os filhos vão expressar arrependimento e fé genuína no tempo oportuno. Porque nós temos este papel de representantes dentro da aliança de Deus com os homens. Claro que a nossa representação ela é imperfeita, ela é falha. E é por isso que nós sempre vamos considerar Cristo Jesus como representante perfeito, que tanto pais e filhos, de fato, só pertencem ao pacto por causa de Jesus Cristo, por causa do nosso Senhor e Salvador. E Ele continua nos representando na aliança. Mas nós não podemos perder de vista que o Senhor nos chamou para um relacionamento pactual e que nós devemos representar os filhos menores neste pacto. A nossa fé precisa nos motivar a tratá-los como filhos da aliança, até que um dia, pela própria fé deles, eles venham à frente e digam: eu creio nesse Senhor, eu creio que eu pertenço à aliança. E nós devemos considerar, por fim, que as promessas pactuais, elas são estendidas aos filhos. E aqui eu queria falar para os filhos, para encerrar, porque há sempre 2 tipos de filhos. E a parábola do filho pródigo, ela sempre mostra 2 filhos pródigos, o que está em casa e o que foi embora.
Então, eu queria falar especificamente primeiro para os que foram embora. Talvez você não está aqui, talvez está em casa, talvez você veja este sermão depois. A palavra do Senhor te chama a voltar. Porque você recebeu o sinal da aliança, você foi criado sobre os auspícios da aliança, você recebeu bênçãos de ser um pertencente da aliança, e ainda tem lugar para você na aliança. Mas é preciso se arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo e voltar dos seus maus caminhos. Todos aqueles que estão caminhando longe da aliança de Deus, estão com seus corações cada vez mais endurecidos, estão cada vez mais se perdendo, e a condenação sobre vocês virá, se vocês de fato não se tornarem para o Senhor da aliança, que é Jesus Cristo. E aí os pais que são crentes, que criaram seus filhos desde pequenininho sobre a aliança, fez de tudo que podia fazer. A culpa não é sua, os pais não vão levar os pecados dos filhos. Os filhos têm responsabilidade diante de Deus. Aquele filho que rejeitou a aliança, que rejeitou todo o ensinamento, que rejeitou a proteção do Senhor, o governo do Senhor, a salvação em Jesus Cristo, ele mesmo dará conta de si diante de Deus. Que os pais que fizeram tudo o que lhes cabia fazer, fiquem assim consolados. Eu quero falar também para os filhos que estão aqui, principalmente os adolescentes. Cadê adolescente? Tem adolescente para todo lado aí. Então, presta atenção, não sejam filhos pródigos dentro da casa do Senhor. Não sejam rebeldes. Não desejem os prazeres desse mundo. Algo que acontece muito é aquele que nasceu na igreja, em algum momento ele olha e fala assim: vou experimentar o mundo. Não seja tolo. Não saia do caminho do Senhor. Nenhum de nós que veio, digamos, entre aspas, do mundo para uma vida na aliança, gostaria de ter vindo do mundo para uma vida na aliança. A gente gostaria de ter vindo do berço. Do berço. Mas não viemos. Pela graça de Deus estamos aqui. Então, se você gosta do Senhor dos Anéis, não saia do condado. Fique no condado. Não saia do caminho do Senhor, continue firme. Vocês estão sob todos os privilégios de serem filhos de crentes, de participarem de uma vida pactual, de uma comunidade pactual. Desfrutem disso, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Seus pais os representaram um dia, e agora vocês, adolescentes, jovens, agora devem caminhar diante de Deus, professando a fé, o arrependimento, e o dia que tiverem filhos também fazerem a mesma coisa, porque a promessa é para gerações. Gerações e gerações de crentes servindo ao Senhor, povoando a terra e vivendo para a glória do Senhor. Que todos nós nos firmemos no nosso representante perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.